Tendo aberto as nossas Bíblias, eu vou fazer a leitura. Diz assim: Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Senhor Deus, obrigado por tua palavra que foi lida agora. E obrigado a Deus pela inspiração que o Senhor deu por teu Santo Espírito a teus servos do passado, a fim de que ainda hoje tenhamos a tua verdade expressa ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a compartilhar apenas a tua palavra nesta noite e nada além dela. E não apenas a tê-la compartilhada entre nós, mas que ela produza efeito e fruto em nós. Porque senão seremos como um ferro tinindo no vazio. Ajuda-nos, ó Deus, a que sejamos transformados em mente e coração. Porque para isso a tua palavra veio, para nos fazer diferentes, novos, melhores na presença do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos encerrando o capítulo 5 de Josué. Esse trecho eu intitulei de Páscoa e Revelação. No sermão da semana passada, eu me lembro de ter falado com vocês, porque ali existe a menção da circuncisão, e eu me lembro de ter feito uma conexão entre a circuncisão e o batismo neotestamentário, fazendo uma ponte entre esse ato da antiga e o novo ato da nova aliança, que faz com que nós compreendamos qual é a circunstância pela qual nós estamos inseridos e através da qual nós somos construídos dia após dia na nossa espiritualidade, no nosso caminho diante do Senhor. Mas aqui há algo novo, e o segundo elemento da antiga aliança que nos conecta com o Novo Testamento, a nova aliança do Senhor, aparece no mesmo capítulo. Se antes havia a circuncisão que nos ligava diretamente ao batismo, agora surge a Páscoa, que nos liga diretamente à ceia do Senhor, à Eucaristia. E aqui nós temos um elemento muito curioso nesse momento em que Josué para, como nós lemos aqui, já defronte, já diante da cidade, num momento mais que curioso, quando os soldados atravessam um rio e, ao invés de irem à luta, eles param e são circuncidados, são totalmente fragilizados ali pertinho do inimigo. O Senhor não apenas garante a eles a permanência sem que eles sejam aviltados na sua integridade física, não são atacados naquele tempo, como se o Senhor obscurecesse as guarnições inimigas. Mas agora também o Senhor diz, além de estarem fragilizados antes de irem mesmo para a frente de batalha, parem tudo e vão celebrar a Páscoa do Senhor. Primeiro, vão se circuncidar. Primeiro, ponham sobre vocês a marca do meu povo, e depois vão celebrar comigo e vão também entrar em comunhão comigo. Sem a marca do Senhor, não é possível ter comunhão com Ele. Essa é a grande mensagem por detrás desse capítulo. E aqui nós vemos, na narrativa da história propriamente dito,
que vencer sem que seja feita qualquer menção de luta só é possível se alguém lutar em nosso lugar, se alguém vencer por nós. E é isso que está acontecendo aqui no capítulo 5. Um povo inteiro vai lutar, é conclamado à luta, são soldados, têm armas, tem estratégia, tem comando, tem organização, tem tudo para a luta, mas essa luta aqui na verdade já foi vencida, porque Deus já a venceu. O povo ainda não viu essa vitória, mas a luta já aconteceu. Nós sabemos bem disso, porque nós viramos a página e já sabemos o final da história depois. Eles aqui ainda não sabiam, mas eles precisavam crer nisso. Nós também ainda não viramos as demais páginas da nossa vida, mas se nós não crermos que o Senhor é o mesmo Deus que estava com Josué e com todo o povo de Israel para além do Jordão, tão logo atravessaram, mesmo com ordens estranhas, nós não iremos a lugar nenhum. Porque se nós não entrarmos na marca do povo de Deus e se nós não nos aprofundarmos na relação com o Senhor, nós não haveremos de ver aquilo que Ele tem para o seu povo. Após se santificarem, após se circuncidarem, Josué lidera o povo a uma guerra que na verdade não houve. Mas não houve, eles não lutaram? Sim, aquela guerra foi apenas o que se viu. A invasão a Jericó foi apenas o que se viu. O que aconteceu é aquilo que nós vemos quando o profeta diz, não, olha lá para os montes, eu não estou vendo nada, peraí, olha agora de novo. E ele ora ao Senhor e a outra pessoa vê as milícias do Senhor. Ou quando o salmista diz, eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou quando nós lemos também na Escritura, a nossa luta não é feita com carne ou sangue, não é nessa estrutura, ela é feita numa outra estrutura. É algo que acontece nas regiões metafísicas, transcendentes, cujos olhos, que são nossos, que o Senhor nos deu, não alcançam, porque são de uma outra dimensão. A batalha é vencida antes que haja batalha. Parece uma coisa nonsense, mas é assim que acontece na estrutura do reino de Deus. Então, ao invadir Jericó, houve o que se viu a olhos nus. E isso acontece depois, no capítulo 6. Ao invadir Jericó, aquilo que os olhos veem acontece. Aquilo que nós vemos com os nossos olhos. É aquilo que nós vemos porque o Senhor nos permite ver, depois que uma outra estrutura já aconteceu. Essa está no nível do Senhor, é no Espírito. É outro tipo de luta, que nós somos conclamados a dela participar, mas que os nossos olhos não veem, só que nós precisamos estar nela. Antes, no entanto, de entrar em Jericó, próximo sermão, próximo capítulo, foi preciso completar o preparo espiritual, porque se a luta está no ambiente espiritual, o preparo é espiritual. Então, aqueles filhos de Israel tiveram que se preparar devidamente naquela estrutura. Nos versículos de 10 a 12, nós vemos aqui a Páscoa que volta ao arraial. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Havia 40 anos que a Páscoa não era celebrada. Passaram 40 anos de deserto. Gente morreu, todo mundo que saiu maduro caiu pelo deserto, né? Sem querer fazer nenhum trocadilho, mas todos os maduros caíram pelo deserto. E somente aqueles que floresceram no deserto chegaram até Canaã. O rito da Páscoa, então, apontava nesse momento para os benefícios auferidos pelos filhos de Israel diante do Senhor, principalmente a memória que encaminhava a percepção de cada um deles, aquilo que Deus tinha feito 40 anos atrás, quando disse, vocês vão pegar um cordeiro, ele não pode ter mancha, ele não pode ter defeito, vão matar esse cordeiro, vão pegar o seu sangue e vão untar os umbrais das portas de cada um de vocês. Quando o anjo da morte passar e vir aquele sangue, não qualquer sangue, mas aquele sangue do cordeiro certo, passado do jeito certo, na porta certa, o anjo não vai matar o primogênito ali dentro.
Não basta ter um senso religioso na nossa vida, o senso religioso precisa ser segundo a orientação e o ditame que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos dá. Há uma forma de nos coligarmos e religarmos a Deus, e não valem quaisquer formas. Há um jeito certo. Deus não permite que qualquer modelo, qualquer caminho se aproxime dele, a não ser aquele que ele próprio diz. Então, aquela comemoração, a Páscoa, incitava a memória dos hebreus a respeito da passagem salvadora do anjo da destruição, que manteve de pé os filhos da aliança e os conduziu para fora da escravidão. Chegamos ao Novo Testamento, chegamos ao rito da Santa Ceia, da Eucaristia, que de vez em quando está aqui diante do povo de Deus, que também aponta para os benefícios auferidos pelos filhos de Deus, pelos eleitos de Deus, o memorial que nos encaminha na esperança também de uma terra, assim como aqueles primeiros saíram da escravidão em direção a uma terra prometida, mesmo com um deserto no meio do caminho, nós também saímos da escravidão da carne, do pecado e do inimigo das nossas almas. E mesmo com um deserto de peregrinação, estamos indo também para uma terra prometida. Se para eles a terra era física, para nós a nossa terra da promessa é celestial e eterna. Se para eles, no final de tudo, tomaram a terra, vieram os reinados e um dia Jerusalém foi tomada, para nós a nova Jerusalém virá da parte do Senhor, como está prometido. É por isso que lá em Deuteronômio 8:11, o Senhor nos diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. É por isso que ele nos diz: andem segundo aquilo que eu ordenei, a fim de que quando chegarem às bordas do Jordão, vocês o passem, a fim de que quando chegarem defronte a Jerusalém, a Jericó, vocês a vençam, a fim de que quando vocês virem a terra, nela possam entrar. Guarda-te, não abras mão dos meus estatutos. E aqui é uma bela declaração de como devemos viver neste mundo. Porque nos versículos 11 e 12, começa dizendo assim o 11, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Vejam bem, em nenhum momento pelo deserto eles tiveram fome, porque o Senhor fez com que o maná viesse. Mas aqui o que nós vemos é que o milagre ordinário cessa quando não há mais necessidade. E no dia em que eles puderam reaver o seu compromisso com o Senhor, o dia que eles puderam entrar na terra, e o dia que Deus disse: agora eu trouxe vocês a uma terra em que vocês vão colher aquilo que não plantaram, vocês vão ordenhar o gado que vocês não criaram, vocês vão comer o frango que não criaram na granja, vocês vão ter a lã da ovelha que não criaram, vocês vão fazer a tosquia, vocês vão morar em casas que não construíram. Eu estou dando isso tudo para vocês. Agora também, já que vocês terão tudo o que é necessário, o maná vai cessar e vocês vão trabalhar. E aqui, meus irmãos, tem um monte de crente hoje que reclama. Quando o Senhor diz assim, para de olhar para o céu para ver se cai alguma coisa e vai trabalhar. Mas o Senhor diz, um dos meios pelos quais a provisão vem, e aquele que vem desde o jardim do Éden, vai trabalhar, que o Senhor ajuda e a provisão chega. Nós somos chamados a ter a reconciliação com Deus. Nós somos chamados a ter a marca de Deus. Nós somos chamados a viver em comunhão e em unidade com Deus. E nós somos chamados a perceber que há momentos na nossa vida em que o milagre é necessário, mas há momentos, e são muito comuns, em que Deus diz assim, eu te dei força, te dei inteligência, te dei condições, agora vai trabalhar. E nós precisamos entender que todo esse ciclo faz parte da nossa humanidade também diante de Deus. Os produtos da terra serviram para alimento,
serviam, né, para o alimento deles e serviam para confirmar também que eles tinham chegado à terra da promessa. Se o maná parou, é porque vocês chegaram no lugar que tinham que chegar. E eu deixo aqui como lembrete para esse primeiro trecho. Não podemos nos esquecer da promessa eterna. Eu falei exatamente essa frase no sermão passado. Não podemos nos esquecer do Getsêmani. Nós não podemos nos esquecer do Gólgota. Nós não podemos nos esquecer da cruz untada de sangue do nosso Salvador. Não podemos nos esquecer da tumba vazia. Nós não podemos esquecer da promessa eterna da vitória sobre o mal, da vida sobre a morte, da vitória do Senhor que Ele espraia sobre o seu povo, a fim de que nós possamos olhar para frente e ter a esperança renovada. Deus cuida de nós no tempo da nossa necessidade, até chegarmos à terra da promessa. Isso ainda está por vir, mas o Senhor não deixará nenhum dos seus filhos no meio do caminho. Se Ele não der o fruto da terra, Ele fará chover maná. Amém? Presbiterianos às vezes falam um amenzinho tímido, mas falam. Segundo ponto, Josué e o comandante do Senhor que aparece ali. Jericó é o primeiro obstáculo. Eles atravessam o rio, Deus faz algo sobrenatural. O presbítero Diego pregou esse sermão, abre-se o rio de modo escandaloso. Eles atravessam, chegam lá do outro lado e agora eles olham uma cidade murada. Eles olham uma cidade que não era assim tão grande, era do tamanho de alguns estádios de futebol, talvez, pelos achados arqueológicos, mas a muralha era caprichada. Era tão boa aquela muralha que dava para construir casa lá em cima. Era tão larga que dava para fazer isso. Não sei se dava para construir um palacete, né, de 400, 500 metros quadrados, mas dava para construir uma boa casa porque tinha gente que morava lá em cima. Então Jericó é o primeiro obstáculo que aparece ali. E Josué estava perto, dava para ver aquele obstáculo. E como eu ouvi num sermão há muitos anos atrás, uma coisa que me chamou a atenção, é que muito provavelmente aquele homem, que era um homem de guerra, ele já tinha no Pentateuco há várias descrições de guerras comandadas por Josué, ele deve ter parado diante daquela cidade e deve ter meditado a respeito do fato de ele, a partir daquele momento, ter sido chamado pelo Senhor para ser instrumento de juízo do Senhor. Porque quando ele entrasse em Jericó não ia sobrar ninguém vivo. E eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui, mas um dia a gente fala sobre uma coisa chamada interdito divino, porque tem um monte de gente que pega essa passagem aqui para falar mal da Escritura e fala mal do Deus do Antigo Testamento, como se ele fosse outro diferente do Novo. Mas, na verdade, isso aqui era uma prática de todos os povos da Antiguidade. Mas eu não tenho tempo hoje para explicar isso a vocês. Mas o fato é que talvez Josué estivesse olhando aquelas amuradas ao longe, reconhecendo talvez o vigor da defesa daquelas pedras, daquelas construções. Ele tinha convicção plena de que Deus o tinha chamado para derrotar os inimigos, mas ele não sabia como é que ele ia entrar naquelas muralhas. E ele precisava saber como Deus faria isso, usando ele, Josué, um homem como todos nós aqui somos, um ser humano como nós somos. A gente podia aqui neste momento parar tudo, sair de uma exegese bíblica e começar a fazer aquelas fantasias, né? O gigante da sua vida, a muralha da sua vida, vai lá, rodeia, dá 7 voltas no quarteirão da sua casa, que vai acontecer isso, não vai acontecer nada, você vai ficar cansado. Não é isso, nós não queremos algo piegas e alegórico diante da palavra de Deus nesse momento, mas há algo diante de nós que precisa ser compreendido. Há fortalezas do inimigo que nós não conseguimos destruir por nossa própria conta.
E de novo eu volto para o que eu já falei. Há circunstâncias em que nós não podemos nos esquecer que a nossa luta não está no nível da carne ou do sangue. E quando nós olhamos para obstáculos que estão diante de nós, o melhor a fazer é parar tudo, orar e jejuar, até sabermos o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. E agora talvez haja uma meia dúzia de reformados aí, agora assim, meu Deus, reverendo Joel disse orar e jejuar. Nós também jejuamos? Sim, nós jejuamos, está lá escrito na Bíblia, tá? Ora, a verdadeira batalha não era contra as muralhas. Esse é que é o problema. A verdadeira batalha não era contra as pedras que ele via. Mas era contra a própria vontade que tinha que ser quebrada diante de Deus. A enorme maioria das batalhas que nós perdemos, nós não perdemos por causa da empáfia do inimigo. Nós as perdemos por causa da nossa fragilidade diante de Deus. Da nossa fragilidade de um ser que, mesmo sabendo quem é Deus e quem é o Deus da Escritura, nós que nos arvoramos o direito de nos chamarmos filhos de Deus, continuamos com o nosso nariz empinado diante dele, sem querer, por exemplo, tirar a sandália dos nossos pés. E aqui existe mais um paralelo bastante intenso entre Josué e Moisés. Depois, se você ler lá em Êxodo 3:5, você vai ver aquele episódio da sarça ardente, que, aliás, é o símbolo, né, do presbiterianismo no mundo todo. Meus irmãos, se a gente não tirar a sandália do pé, se a gente não reconhecer que diante de Deus é necessário santidade e que onde Deus está é algo santo, a gente vai continuar batendo no peito. E parece que a impressão que nos dá é que chega uma hora que Deus diz: você quer ir sozinho? Eu vou deixar você ir sozinho. E é naquelas inúmeras vezes que a gente quebra a cara e depois volta. Né? Para os apaixonados aí, volta o cão arrependido. E só os iniciados souberam por que eu falei isso agora. É preciso submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Se nós não submetermos a nossa vontade, e a nossa vontade é bruta, ela quer nos dominar, ela quer nos dizer que nós somos melhores que Deus. Porque Deus diz assim: santifica a sua vida, e a gente insiste em não ter santidade. A vontade de Deus diz assim: a tua vontade precisa ser quebrada, tira a sandália, isso aqui é santo. E a gente insiste em manter os nossos calçados, que de humildade não tem nada. E a gente mantém a ideia de querer ficar diante de Deus como a gente quer e não como Ele quer. Meus irmãos, vou contar um segredo a vocês. Se você é filho de Deus e está vivendo dessa forma, prepare-se, porque Deus vai quebrar você. Ouviram o que eu falei? Se você é filho de Deus e diante do Senhor você não se permite marcar por Deus, você não se permite entrar em unidade com Deus, e você não reconhece a santidade de Deus, Deus vai quebrar você. Por quê? Talvez massacrando a sua carne e a sua alma seja salvo. Lembra de Paulo? Se você não é filho de Deus, e aí é que é interessante, talvez Deus não faça nada com você. Você já vai para o inferno mesmo? Deu para entender? Parece uma coisa assim, estranha isso que eu estou falando. Mas Deus, muitas vezes, nos conduz ao canto da parede para ver se a gente toma jeito. E muitas vezes você vê assim: mas por que o ímpio prospera? Você já viu isso escrito até no Salmo? Calma! Ele tem a eternidade no inferno, você não deve se preocupar com ele. Preocupe-se com você e com a sua vida diante de Deus. Josué, então, antes de vencer, precisou submeter totalmente diante de Deus. E aqui eu resumo esse trechinho dizendo que nós precisamos nos aprontar
para as conquistas de Deus em nós e por nós. Ninguém vai aparecer assim, apareceu um santo na história. Não. Deus sempre apronta os seus filhos. O apóstolo Paulo cai diante do Senhor, o reconhece, se arrepende e se converte de verdade. Até dá uma beliscada ali numa pregação, tal, depois ele vai para Jerusalém. Fica 12 anos lá sendo preparado, aos pés dos apóstolos. Deus sempre prepara os seus. E quanto mais preparo, mais bênção vem pela frente. Terceiro ponto e último. E assim como no sermão passado, eu fiz uma conexão da circuncisão com o batismo, eu gostaria de fazer uma conexão nesta noite entre a Páscoa e a ceia do Senhor. De modo breve, claro. Mas a ceia do Senhor é uma refeição pactual. Assim como era a ceia da Páscoa, a Santa Ceia é uma refeição pactual. Jesus disse o seguinte lá em Lucas 22 e em 1 Coríntios 11, Paulo repete algo semelhante. Este cálice é a nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Está lá na instituição da ceia. A Santa Ceia é uma refeição da nova aliança. É por isso que Paulo diz, é uma refeição pactual. Não venham para cá querendo encher a barriga. E também não venham para cá em atrito. Se vocês tiverem problema, vão resolver o problema. Não toquem nesse pão, não toquem nesse cálice se estiverem em atrito. Porque isso aqui é uma refeição do pacto, do corpo com o dono do corpo, com a cabeça do corpo. Não toquem nisso indevidamente, porque se tocarem, vocês vão ser considerados réus de juízo. Você sabe o que isso quer dizer na palavra de Paulo? Se vocês tocarem indevidamente no pão e no cálice, em pecado, sem estarem marcados, sem estarem em unidade, sem estarem santificados, vocês vão ser considerados tão culpados da morte de Cristo quanto os soldados que o penduraram na cruz. Era isso que Paulo estava querendo dizer. E você não quer chegar na eternidade e o Senhor olhar para você, você não estava lá, mas eu considero você como um dos romanos que massacrou Jesus na cruz. Eu acho que você não quer fazer isso. Não quer que isso aconteça. Mas a Santa Ceia é uma refeição da nova aliança, instituída pelo Senhor durante a celebração da ceia da última ceia da antiga aliança. Vejam bem, na última ceia da Páscoa válida como aliança entre o Senhor e o seu povo de Israel, o Senhor Jesus começa e institui a primeira ceia que cancela a antiga e inaugura a nova ceia. A Páscoa acaba ali. E, moto contínuo, começa a ceia do Senhor. É nesse sentido que nós dizemos, nós não comemoramos a Páscoa. Muito menos de chocolate de coelho. Se você quiser me dar chocolate na Páscoa, eu vou comer feliz da vida. Mas isso não tem nada a ver com a Páscoa. É você que resolveu me dar chocolate e eu gosto de chocolate. Tá bom? Nessa altura do campeonato, quanto menos açúcar, melhor. Já fica aí o recado, né? Mas vejam bem, a Páscoa cristã é apenas um nome que a gente usa para o calendário. Porque o que nós temos agora é a ceia do Senhor. E nós celebramos anualmente um domingo da ressurreição, que é o que às vezes se chama de domingo da Páscoa, exatamente para nós sabermos que acabou a Páscoa e começou a ceia do Senhor. Na mesma ocasião, uma coisa cede lugar à outra. No cenáculo, Jesus disse que não beberia novamente, até que estivéssemos todos juntos. Então, isso quer dizer que a ceia do Senhor é um rito que nos faz olhar para frente. Toda vez, e é interessante isso, toda vez que nós pegamos os elementos da ceia, nós falamos assim, eu vou fazer isso aqui em memória do Senhor. E a gente sempre pensa que memória é só para trás. Mas o Senhor disse algo que nós devemos também lembrar, é a nossa memória, e que nos faz olhar para frente. Porque ele disse assim, façam isso em memória de mim. Eu não vou beber isso de novo com vocês até que estejamos de novo lá na frente juntos. E é interessante que comer e beber a ceia do Senhor é nos lembrarmos do seu sacrifício vicário, da sua ressurreição que venceu a morte
mas também nos lembrarmos que lá atrás ele disse: eu quero estar com vocês lá na frente, e lá na frente eu vou comer e beber com vocês de novo. Então, o memorial do Senhor é para trás e o memorial do Senhor é para frente. A morte de um substituto era o coração da Páscoa. O cordeiro, que era substituto, era morto no lugar dos pecadores. Os primogênitos de Israel foram poupados por causa de um cordeiro substituto. Tinha que ser perfeito, tinha que ser sem defeito. E Pedro depois escreve, quem estuda aí 1 Pedro com a gente, Pedro depois escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, ele diz o seguinte, lá em 1 Pedro 1,19, que aqueles irmãos tinham sido resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aqui ele conecta literalmente Cristo como sendo o cordeiro e o cordeiro cujo sangue derramado foi suficiente para aqueles. Cristo era o cordeiro de Deus, oferecido como um substituto pelos pecados de todos os pecadores que tinham sido trazidos pelo Senhor, pelo seu chamado. E como Pedro também diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Então, meus irmãos, no sacramento do sacrifício expiatório de Cristo, o Senhor nos chama à sua mesa para recebermos os selos da nova aliança. E nesse momento ele atesta que ele mesmo terminou a sua obra sobre a cruz. Ele concluiu o que ele precisava. E ali, por causa dos sacramentos, ele não apenas atesta que concluiu o que ele tinha que fazer, como ele também nos sela em nossa fé, a fim de nós estarmos firmes e receptivos àquilo que ele tem para nós. Então o batismo, agora sim, os dois sacramentos. Primeira parte do capítulo 5. Sombra de um sacramento. Segunda parte do capítulo 5, sombra do segundo sacramento. O batismo, em nome do Deus triuno, marca nossa união com Deus e a membresia em sua família. Por isso que o bebezinho batizado é, na nossa igreja, na nossa denominação, membro da igreja. Ele é membro não comungante da nossa igreja. E a Santa Ceia, que é o segundo sacramento, marca nossa união com Cristo, união com Deus, o Pai, união com Cristo, Deus, o Filho, feito tudo isso pela operação do Deus Espírito Santo, o Deus triuno em ação nos atos sacramentais sobre o povo de Deus. Então o selo da nova aliança de Cristo não podia ser mais concreto e mais específico. Ele dá a si mesmo, ele se dá a nós como fiança pela nossa vida, porque um dia será cobrado aquilo que nós somos. Nós temos o hábito de dizer assim: o Senhor já me salvou. E essa é uma verdade espiritual. Mas o que nós temos que ter em mente é que existe uma imagem que deve permear o nosso coração, de que um dia estaremos diante de um Deus que é absoluta e totalmente justo. Ele é um juiz cuja toga não é manchada por nada diferente. Ele é um juiz perfeito e absoluto. E ele, quando olhar para mim, ele quer ver perfeição em mim. Vocês acham que ele vai ver perfeição em mim? Só que é como se, ao olhar para mim, esse Deus, que é um juiz absoluto e totalmente justo, ao olhar para mim, entre nós dois, entre o olhar perfeito do sumo juiz e eu, entrasse a figura de Cristo e seu sacrifício. E quando o justo juiz olhar para mim, ele vai ver o reflexo da obra vicária de Cristo, o seu Filho amado, bendito, que desde a eternidade já tinha morrido na eternidade. Esse é um dos mistérios. Eu não sei se você vai querer perguntar para alguém lá em cima. Eu acho que não. Diante da glória de Deus, eu não vou querer saber de mais nada. Mas esse é um dos mistérios que nós temos. E por minha causa, por sua causa, por causa de todos os eleitos que foram salvos, o Senhor se deu. E Ele é o aval.
ele é a fiança, ele é a confirmação de que eu posso entrar diante do reto juiz. O Cristo imutável, ele ainda dá o pão e ainda dá o cálice. Cada vez que o pão é partido, que o cálice é levantado, cada vez que se faz uma oração aqui e nós pedimos, Senhor, separa esses elementos do uso comum, cada vez que um presbítero ou um irmão idôneo da igreja estende a mão e entrega a você um pedaço de pão e um cálice, é Cristo servindo você a partir da mesa que o Senhor mesmo põe para o seu povo. Não é a transfiguração de Cristo, mas é o serviço dele chegando através daqueles que são chamados para o serviço do Senhor. Até o dia que a missão da igreja estiver concluída, assim haverá de ser. Enquanto nós nos servirmos por ordem de Deus, melhor dizendo, enquanto o Senhor nos servir através uns dos outros, nós vamos ultrapassando os tempos, o deserto vai andando, a peregrinação vai avançando, até que chegará um dia em que nós estaremos vendo o Senhor face a face. E diante dele, eu não sei como, porque a Bíblia não explica alguns detalhes, mas eu sei que ele diz que vai chegar um tempo em que ele vai congregar o seu povo, e ele mesmo comerá conosco novamente, em ressurreição e glória permanente, eterna, perfeita, estado do qual jamais tornaremos a sair. Amém? Gostaria de aplicar. Deus resolveu usar gente como nós. E você pode se achar bem bacana, bem legal. Mas eu tenho certeza que você já se pegou pensando coisas mais verdadeiras a respeito de si mesmo. Porque quando nós somos sinceros mesmo, a gente descobre algumas coisas que não gostaria de ver quando a gente se olha no espelho. Nós até podemos saber ou antever coisas que Deus quer fazer através de nós. Nós podemos saber qual é o Jordão que temos que atravessar, qual é a Jericó que temos que derrubar. Como Josué sabia. Obviamente, estou usando aqui uma metáfora, né? Nós precisamos nos aplicar diante do Senhor diuturnamente para saber como e quando Ele quer operar através de nós. Porque nós precisamos estar prontos. E além de estarmos prontos com a marca do Senhor e com a unidade junto a Ele, porque é isso que a Eucaristia representa. Se o batismo representa a marca e o ingresso na sua família espiritual, a Eucaristia, a ceia do Senhor, representa o moto contínuo da unidade de corpo com o Senhor. É por isso que Ele não permite, na sua palavra, que esse gesto seja feito de qualquer maneira. Além de estarmos prontos, nós precisamos estar dispostos a ir até o final. Não basta olhar para Jericó, você tem que saber, aquele muro vai cair, eu vou ter que dar um jeito de entrar lá, eu vou vencer, eu vou lutar, vai passar a espada perto de mim, mas eu vou vencer, porque essa luta não é minha, eu estou aqui fazendo um papel que Deus me deu, mas Ele vai lutar as lutas que eu tenho que lutar, porque eu não sou capaz disso, mas você tem que estar pronto e disposto a ir até o final. Lutar é muito difícil, você imagina uma luta daquele tempo, que era uma luta física, mas meus irmãos, não há facilitação nos nossos dias, em que a luta que nós travamos numa sociedade como a nossa, não é necessariamente uma luta física, mas é uma luta em caráter mental, emocional, ideológico. São lutas subreptícias que você, às vezes, não consegue identificar e quando você vê, você já está ferido na batalha. Talvez a luta que nós lutamos hoje
numa metrópole como a do Rio de Janeiro, seja uma luta mais sutil, mais sagaz por parte do inimigo do que uma luta naquele tempo em que você via flecha voando e espada brandindo perto de você. Eu não tenho receio de dizer isso. Eu tenho mais preocupação com a mente dos irmãos da igreja do século 21 do que com o corpo dos irmãos de 1000 anos antes de Cristo, 1500, 1200 anos antes de Cristo. E a pergunta é: você está preparado para ser usado por Deus? Meus irmãos, essa é uma pergunta muito séria. Você está preparado para ser usado por Deus? Segunda pergunta: você está disposto a se submeter totalmente a Deus? Ou você continua querendo dizer para Deus: Senhor, eu vou, olha eu aqui, eu vou, me usa, mas deixa que eu vou do meu jeito? Você vai cair na primeira vala da guerra. Porque ou você luta segundo a estratégia, a ordem e as armas de Deus, ou você cai. Isso é sério. Segunda aplicação: as maiores fortalezas à nossa frente, e aqui é um refrigério para a gente, não são nada diante de Deus. O que você acha que vai conseguir barrar a vontade de Deus? Tem alguma coisa, gente? Fazendo aí uma tortuosidade no pensamento de Kuyper, tem algum centímetro aí do universo que Deus não diga: isso aqui é meu, eu tomo conta disso, eu que mando nesse pedaço aqui? Não existe nada nesse universo que não seja de Deus e que Ele não diga: isso é meu. Então, as maiores fortalezas à nossa frente não são nada diante do nosso Deus. Em nossos dias, talvez as maiores lutas, como eu falei, sejam essas questões, são ideias que Paulo chama, lá em 2 Coríntios 10, ele chama de sofismas, né? Quando ele diz assim, são sofismas que são armas do inimigo que precisam ser anulados. Quando ele diz: mas as armas de nossa milícia não são carnais, são outro tipo de arma. E nós precisamos, por causa disso, na sequência é isso que Paulo fala, levar cativo todo o nosso pensamento até Deus. E finalmente, eu digo que hoje é um dia aceitável. Talvez algumas pessoas que me ouvem, quer seja aqui ou por outros meios, tenham ficado constrangidos. Se você ficou, eu digo, você é muito feliz. Porque quem ouve a palavra de Deus, quem ouve o chamado para uma vida santa, uma vida dedicada a Deus e se constrange diante de Deus, por saber que não está como Deus quer que ele esteja, é alguém feliz, porque isso é uma espécie, quanto mais, de chamado ao coração. Se você está mal das pernas e nada falou ao seu coração, é bom botar barba de molho, né? Porque tem alguma coisa errada na sua alma. Mas o que eu gostaria de dizer para você é que hoje é um dia aceitável. É um dia aceitável para duas coisas: ou para reconciliação. Talvez você esteja chegando aqui depois de 40 anos no deserto e tem 40 anos que você não tem a marca de Deus sobre a sua vida. Você é um incircunciso andando dentro do reino de Deus, perambulando pelos lugares que Deus permite perambular, mas você é um incircunciso. Assim como nós vimos no sermão passado, é hora de refazer essa comunhão com Deus. A marca de Deus precisa estar em você. E a segunda coisa, uma vez marcado por Deus, mergulhe na comunhão com o Senhor. Sem essas coisas, você não terá santidade na sua vida, e sem santidade não se verá a Deus. O segundo chamado é para aquele que nunca ouviu falar de Deus, não no sentido real da palavra. E que eu digo mais uma vez para você hoje: o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Imaculado que veio para tirar o pecado de todo aquele que é chamado eficazmente, que pelo Espírito Santo consegue olhar para a cruz e ver a obra vicária. Isso é obra que só Deus faz. Eu posso passar dias aqui falando para vocês e eu não vou conseguir constranger o coração de ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo.
E uma vez tendo sido chamado, vem o arrependimento, a regeneração, a salvação. Essa é a segunda possibilidade. Hoje é dia aceitável para essas duas categorias de pessoas. E é isso que nós temos que fazer, ouvindo o chamado, atender o chamado. E quando Deus disser, tira a sandália do pé, porque aqui é lugar santo, é melhor tirar. O pé descalço no lugar santo não queima. Com as suas próprias sandálias você vai ser queimado. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada, Tua palavra foi exposta neste momento, e eu peço a Ti, ó Deus, que os nossos corações sobejem da ação do Teu Santo Espírito. Se entre nós, Senhor, houver algum impenitente, que nesta noite o Senhor tenha constrangido o coração e que Cristo tenha começado a fazer morada nessa vida. Se entre nós, Senhor, há alguém que, tendo entrado aqui, já conhece quem é o Senhor, mas está andando sem a Tua marca, sem a Tua santidade, sem a união contigo, nesta noite eu peço, restaura essa vida. Eu também peço a Deus que nós entendamos que há uma luta a ser travada, mas essa luta não é nossa. Nós só vamos conquistar a vitória que é dada pelo Senhor, a batalha do Senhor. Nós somos apenas os instrumentos de Deus para isso. A Tua igreja, Senhor, é vencedora até o final de tudo. E ela assim o é, por causa da Tua promessa. E nós estamos aqui para regozijar diante do Senhor e para nos alegrar em Tua santa presença. Portanto, ó Deus, permite-nos andar com a Tua marca, permite-nos, ó Deus, andar em união com Cristo e permite-nos, ó Deus, viver vida santa para o Senhor. Se esta igreja viver assim, ela vai ser uma igreja bendita do Senhor. Se cada um de nós viver assim, seremos benditos do Senhor. É o que eu te peço como pastor desta igreja, em nome de Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém.